Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16, tá bom? É um único versículo. Segundo Tessalonicenses, a segunda epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Eu queria compartilhar esse texto com vocês. Olha que coisa especial. O apóstolo Paulo, bem no final da sua carta aos Tessalonicenses, ele traz essa palavra, né? Uma invocação de bênção sobre a vida dos Tessalonicenses. Ele diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir porque é um versículo muito curto, né? E bem especial para ficar no seu coração. Depois você confere aí na sua Bíblia, tá bom? Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Aleluia. Glória a Deus. Coisa linda. Amados, esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito desafiador para nós, não é? Estamos aí em isolamento, né? E tudo isso por causa da pandemia que está varrendo o mundo e que chegou ao nosso país e já está fazendo suas vítimas, né? E eu queria compartilhar essa palavra com os irmãos. Antes eu queria introduzir a mensagem com um conto que está rodando aí pela internet, depois você pode conferir. É um conto muçulmano, tá certo? Que fala de um encontro de um líder religioso muçulmano com a peste, tá certo? E esse líder religioso, um mullah, né, um líder religioso muçulmano, um líder místico, né, da linha Sufi, ele se chamava Nasrud, e ele se encontrou com a peste. Então o conto se chama Nasrud e a peste. Depois você pode procurar na internet, você vai achar. Minha esposa mesmo postou no Facebook dela, se não me falha a memória, tá? E olha só que coisa interessante, eu estou contando isso para você, para fazer um link, uma ponte entre a nossa realidade e a nossa mensagem de hoje, tá bom? Então, o conto se chama Nasrud e a peste. Há mais ou menos 1000 anos atrás, ia a peste de caminho a Bagdá e encontra-se com Nasrud. Nasrud pergunta para a peste: onde vais? E ela diz para ele: vou a Bagdá matar 10.000. Passado tempo, Nasrud, ou a peste, encontra-se novamente com Nasrud e ele fala para a peste, muito bravo, zangado, fala com a peste: você mentiu para mim. Você disse que ia matar 10.000 e você matou 100.000 pessoas. A peste responde para o Nasrud e diz: eu não menti para você. Eu matei 10.000. O resto morreu de medo. Olha só que coisa. O resto morreu de medo. Qual é a moral da história? A moral da história é que há ocasiões em que o pânico mata mais do que a peste. Essa é a moral da história. Há situações, né? Há ocasiões em que o pânico mata mais do que a peste. Nós sabemos que essa peste é real, né? Essa pandemia é real. Ela tem feito as suas vítimas em muitos lugares e está fazendo aqui também. Mas nós sabemos que também o pânico está causando um transtorno imenso na vida da maioria da população e muitas vezes dos cristãos também. É claro que nós não podemos em nenhum momento ignorar. Tanto não ignoramos que nós estamos dentro de casa. Tanto não ignoramos que nós fechamos as portas do templo, né? Estamos preservando a nossa família, estamos preservando as outras pessoas também. Mas a gente não pode deixar que o pânico domine a nossa vida, né? Nós não podemos deixar que o pânico mate mais do que a peste. E essa palavra que eu li em Tessalonicenses fala de uma coisa extraordinária que Deus dá como antídoto para o pânico, que às vezes mata mais que a peste. O antídoto para o pânico é a paz.
E olha que coisa extraordinária. O texto que nós lemos diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. A primeira coisa para mim extraordinária nesse texto, meus amados irmãos e amigos, é a palavra de Paulo dizendo que há um Senhor da paz, que existe uma fonte de verdadeira e genuína paz. E é interessante quando a gente observa que o apóstolo Paulo disse isso num contexto onde o domínio era do Império Romano. E havia um senhor sobre o Império Romano, um Quírios, que era o imperador romano, certo? Ele era o Quírios, ele era o senhor daquela época. E mais que isso, eles do Império Romano estabeleceram uma paz. A Pax Romana era a paz do Império Romano. Na verdade, era uma paz imposta, né? Não era fruto de reconciliação, não era fruto de vontade própria, era imposição do Império Romano. Ele dominou todas as nações e ele impôs a sua paz, chamada Pax Romana. Então existia um senhor no Império Romano, que era o seu imperador, e existia uma paz, que era a Pax Romana. Mas nem uma coisa e nem outra é aquilo que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que há uma fonte de verdadeira e genuína paz para os Tessalonicenses. E não era o imperador romano, e não era a Pax Romana, certo? O apóstolo Paulo está dizendo que existe, de fato, um verdadeiro Senhor, um verdadeiro Kyrios, né? Um verdadeiro Kyrios. E ele sim traz a verdadeira paz. Shalom no hebraico, eirene para nós no grego, tá certo? Ele traz a verdadeira paz. Quem é ele? É aquele que Isaías disse, o príncipe da paz, né? É aquele que diz lá em João: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo dá. É aquele que, quando encontrava os discípulos, ele dizia: paz seja convosco. É aquele que diz lá em João 16:33, né? Digo-vos essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então, Paulo está falando do Senhor Jesus, né? O Senhor da paz, a fonte da verdadeira e genuína paz. O apóstolo Paulo, dirigindo-se aos Tessalonicenses, diz: ora, o Senhor da paz, aquele que é a fonte da verdadeira, da genuína paz, que não é o imperador, que não é a paz romana, mas que é o Senhor, Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, né? O Salvador, Ele que nos disse: deixo-vos a minha paz vos dou. Oh, amados, eu peço a Deus que você tenha a graça de ir à fonte da verdadeira paz, certo? De você tenha a graça de ser inundado pela paz que vem da fonte genuína, verdadeira, que desce do céu, que desce do alto, que está descrita no Evangelho, que é o Senhor Jesus Cristo, o príncipe da paz, aquele que diz: em mim vocês vão ter paz. Então é lindo o que o apóstolo Paulo diz, né? Ele mostra qual é a verdadeira fonte da paz. E ele também nos fala sobre a bênção da paz. Ele diz assim: olha, ora, o Deus da paz, Ele mesmo vos dê continuamente paz. É interessante a gente falar sobre isso, porque paz na Escritura não significa ausência de problema, ausência de conflitos, obviamente, não é? Mas é interessante a gente olhar isso. Nós sabemos que a paz vem da pessoa de Jesus, né? E Ele mesmo vos dê paz. Ele mesmo vos dê paz. É por isso que nós olhamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, amados, e a gente vê Jesus falando: vinde a mim, todos que estão cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. Descanso, paz verdadeira. Ele mesmo vos dê paz. Olha que coisa extraordinária. Então, olha só, a fonte da paz é Jesus, né? A verdadeira bênção da paz é ir a Ele, né? É nos render aos pés dEle, é confessar o nome dEle, né? É entregar a nossa vida completamente nas mãos dEle. Então, nesses dias de tanto pânico, de tanto desespero, né? De problemas reais, claro, de problemas reais,
né? Nós precisamos atender a convocação de Jesus. Como é que eu recebo essa paz, né, que Ele está dizendo que dá? Como é que eu recebo? É indo a Cristo, né? É confessando o nome de Cristo, é entregando a minha vida a Ele, é reafirmando a minha confiança nele. Sabe por que isso é importante, irmãos? Nós temos tendências que são muito ruins. Uma tendência nossa, muitas vezes, é negar a realidade. Outras vezes é espiritualizar a realidade. E outras vezes é demonizar a realidade. E nenhuma dessas coisas é saudável e combina com o Evangelho de Jesus. Não adianta negar a realidade, né? A pandemia está aí, é uma realidade. Não adianta demonizar a realidade. Querer só jogar as coisas nas costas do maligno, de Satanás. Ele pode ter a culpa que ele tenha. Isso é entre ele e o Senhor, né? E não podemos espiritualizar também essa situação, não é? E querer dizer, não, a igreja não precisa fechar as portas, não, eu estou blindado, comigo isso não acontece, eu sou filho de Deus. Não, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter bom senso, porque é isso que a palavra de Deus ensina. Então nós precisamos ter cuidado, cada um dos cuidados e prevenções que são necessários, que estão sendo passados para nós. Mas, acima de tudo, nós precisamos ir a Ele, que é Ele mesmo que dá paz, Ele mesmo, aquele que não esmaga a cana quebrada, aquele que não apaga a torcida que fumega, aquele que é manso e humilde de coração, né? É nele que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, tá bom? Você está dentro de casa, né? Com medo do que vai acontecer, com medo se vai ter comida, se não vai ter daqui a alguns dias, com medo de um monte de coisa. Nós precisamos de paz, né? Para que o pânico não mate mais que a peste. Nós combatemos tudo com a paz. Precisamos ir a Cristo. Precisamos nos render completamente nas mãos dele. Ele mesmo vos dê paz. Então o apóstolo Paulo fala da fonte da paz, fala dessa bênção que é ter a paz, que ele mesmo derrama sobre a nossa vida. E por último, eu acho lindo, né? Você vê que ele fala assim, ó, eu até não completei a ideia. Ele fala assim, ele mesmo vos dê paz continuamente e em todas as circunstâncias. Essa é a questão, né? Continuamente, quer dizer, em todo tempo e em todas as circunstâncias. É maravilhoso isso. E isso vira um paradoxo na cabeça de quem não conhece a Cristo, porque pensa, como é que pode ter paz num momento como esse, estando isolado dentro de casa, não podendo ir para a igreja, prestar o culto lá com os irmãos? Como é que pode ter paz? Porque paz não é ausência de conflito, de adversidade, de problema, de luta, de pandemia, de vírus. Não é ausência. Não é ausência do mal, mas é a presença daquele que é o supremo bem. Certo? Paz não é a ausência do conflito, mas é a presença daquele que é o bem supremo da nossa vida. Certo? Que é o Senhor Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Essa é a bênção maravilhosa da paz. Né? Essa presença. Por isso que ele diz lá em João 16:33, né? Digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflição, mas tenham de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, o apóstolo Paulo, extraordinário, nos leva à fonte da verdadeira paz. Nos fala da bênção dessa paz que nos alcança em todo tempo e em toda circunstância. Ele era uma testemunha viva disso, o apóstolo Paulo. Ele estava na prisão quando ele escreveu Filipenses. E ele diz, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E ele diz, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, fazei conhecido diante de Deus as vossas petições, a vossa necessidade, pela oração, pela súplica, com ação de graças. Não é? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E por último, ele fala, olha só, o Senhor seja com todos vós. Olha que coisa maravilhosa, né? Essa presença maravilhosa de Jesus, né? A fonte da verdadeira paz, né? A bênção da paz, né? E aquela confirmação, a veracidade dessa paz, né? O testemunho dessa paz em nós é a presença de Cristo, né? É a presença do Senhor conosco. É uma coisa extraordinária. Né? Nós passamos, como diz Davi, pelo vale da sombra da morte, não tememos mal algum. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Essa presença do Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo.
É a presença que faz a diferença. O meu pastor, reverendo de Nilson Canto Ferreira, beijão para ele, pastor Nilson. Ele fala assim, essa é a presença que faz a diferença. Né? Davi falava de Deus, né? Do Senhor, do Yahvé, lá no Salmo 23. E nós sabemos que é Jesus. Né? Ele diz lá em Mateus 28, no versículo 20, né? Eis que estou convosco, né? Até a consumação dos séculos. Então, irmãos, que coisa maravilhosa, né? Nós temos comunhão com Deus, né? Nós sabemos que podemos derramar o nosso coração na presença do Senhor, diante de pandemias, diante de crises políticas, financeiras, econômicas, diante das crises que nós temos em casa mesmo, né? Nos conflitos que nós temos em família, nas lutas que nós temos, porque nós sabemos que quem dá a última palavra sobre a nossa vida é o Senhor. Né? Então o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Né? O Senhor esteja convosco. Aleluia. Essa é a palavra que eu queria deixar para o seu coração. Tá bom? Para você, para sua família, nesses dias de isolamento social, nesses dias de porta de templo fechado, né? Nesses dias que nós não sabemos quanto tempo vai durar, né? De pandemia, nós queremos abençoar você, abençoar todos os irmãos, né? Abençoar o nosso Brasil e dizer, ora, o Senhor da paz, né? A fonte da verdadeira paz, Ele mesmo vos dê continuamente paz em toda circunstância. Né? O Senhor seja com você, com a sua casa, com a sua família, com todo o povo de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém, povo?